De volta ao nosso Redação Novo Tempo. Obrigado porque você está aqui com a gente no rádio ou na televisão. Nesse bloco, a gente vai discutir algumas notícias pós-carnaval. A primeira delas é sobre o aumento de mortes por acidentes em 30% em rodovias federais de todo o país. E é claro, a gente também não pode deixar de comentar a lamentável sujeira deixada pelos foliões em várias cidades e também algo bastante recorrente. A gente vai falar também sobre os partidos políticos que aproveitaram aí as festividades e se atacaram na internet. Deixa eu começar falando então sobre esse ponto, esse triste índice. No ano passado a gente teve 81 mortes registradas e nesse ano 106. Isso são dados das rodovias estaduais, os acidentes que aconteceram dentro das cidades ou rodovias municipais. Federais, não? Federais, desculpa. As estaduais e as municipais, que eu estava querendo dizer, a gente não tem os dados aqui agora, cada município, cada estado foi trabalhando esses dados. E a maioria desses acidentes, né, a maioria desse aumento de 30% em mortes, e é um aumento de 30% em mortes, né? Eu não estou falando que foi um aumento nos acidentes. A maioria, ultrapassagem proibida associada ao excesso de velocidade. A pressa. Saiu também a informação, de acordo com os policiais, que em muitos desses casos a pessoa morre próxima ao destino, porque já está cansada, então quer chegar logo, e aí como está perto, aperta o pé no acelerador. E aí é onde tudo acontece. Também acho que rola assim a segurança, né, de que a pessoa conhece aquela estrada ali e tudo mais. Fato é que eu não sei o que acontece, que tem muitas informações sobre isso, sempre tem campanhas, todo carnaval todo mundo sabe que tem muita gente, que não pode ficar correndo, mas mesmo assim isso volta a se repetir. É um comportamento triste, a gente teve aumento de 30%, imagina, é um número bastante significativo. E voltamos a repetir aquela velha informação, né? A gente não falou aí, mas há também dados, né, de embriaguez. A pessoa realmente insiste, né, sai da festa, insiste em dirigir. E é uma situação triste, né? Porque muitas das vezes as mortes nem é o próprio causador, né? Não é o próprio cara que bebeu, não é o próprio cara que está em alta velocidade. Ele colide ali com outro automóvel e outras pessoas que não têm nada a ver com o erro, acabam morrendo, né? O ano passado houve uma comemoração porque teve uma pequena diminuição no número de acidentes, né? Mas nesse ano voltou a crescer. Só o número de ultrapassagens, que é ali um dos principais motivos, né, de que acontecem os acidentes, aumentou 16% nesse ano. Agora, eu sempre falo isso, eu sempre pensei. Para mim, a única coisa boa que acontece nesse período aí do carnaval é que dá para ir em retiro espiritual. Daí você consegue fazer uma coisa diferente. Porque assim, mas... E tem muita gente que opta por isso, né? Não só retiro espiritual, mas sai dos grandes centros com as famílias, vão para um acampamento que não tem nem a ver com alguma religião e tal, mas porque não está afim dessa bagunça que acaba sendo o carnaval. Agora, né? aí o que eu ia colocar assim, né? Que eu sempre pensei assim, é um feriado, apesar de ser facultativo, né? Mas é uma festa totalmente dispensável, né? Porque, assim, a questão do trânsito é só um dos vários problemas que a gente tem por conta das comemorações do carnaval. Então, você tem várias coisas aí nesse bolo. A questão dos carros e da embriaguez ao volante e tal, é só um dos problemas, né? Assim, apesar de que o problema de morte nas estradas não é culpa do carnaval, né? É culpa de um motorista imbecil que bebe, vai dirigir, que insiste em fazer ultrapassagem em local proibido, que insiste em andar acima da velocidade. Isso acontece todo dia. No carnaval, em festas, em momentos de feriado, a gente tem os números consolidados, sempre maiores do que no dia a dia, porque tem mais gente na estrada. Agora, o que o Leite puxou e mais aí... gente nessas condições, que é bebendo puxado também, pela festa, né? O carnaval incentiva fortemente, né, a bebida e outras atividades. Então, isso acaba refletindo também no trânsito, então, né? isso que eu quero dizer, não é porque é o carnaval, porque nas festas de fim de ano também, o Natal feriados não incentiva você a beber, claro. eu estou falando. Mas as pessoas também saem e tem mais gente também nas rodovias, e é por isso, né? É o comportamento humano desregrado, não
o feriado que causa as mortes. Mas os outros problemas são evidentes, né? Como a gente vai falar sobre esse lixo. Vamos falar dele no agora. Rio de Janeiro, num dia, 164 toneladas de lixo. Mas não é lixo assim, o pessoal fala depositou. Não, é lixo que estava na rua. Os garis tiveram que trabalhar para recolher 164 mil quilos de lixo na rua, em um dia. Então, a gente viu São que eles Paulo. trabalharam, né, Hélio? Não foi, desculpa, Wagner, não foi a ausência de garis. Não, é eles ausência empenharam de o trabalho. educação, Exatamente. Né? Jogar na rua. Em São Paulo, eu tenho um dado aqui que é o seguinte, não é dos dias do carnaval em si, é o pré-carnaval, 18 e 19 de fevereiro. Foram recolhidas mais de 350 toneladas de lixo só na região da subprefeitura de Pinheiros. 350 toneladas de lixo Quando você fala no pré-carnaval. São folias de rua que isso. tem a pegada do carnaval, né? Então, assim... Teve um depoimento, agora eu não sei se foi de um prefeito policial, enfim, numa matéria que eu li, falando o seguinte, que com a quantidade de pessoas passando por ali, seria impossível não ter uma quantidade de lixo notória e significativa. Aí eu fiquei pensando, faz sentido o que ele disse, se muitas pessoas passaram por um lugar, obviamente vai haver um excesso de lixo, certo? Não necessariamente, agora, você vai não para precisa- Tóquio, tá cheio de japonês lá e tá limpinha a rua. Eu não sou obrigado a Nem jogar meu terminei. lixo na rua. Nem terminei, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Será que realmente é válido o que ele disse? E em muitos lugares, muitas cidades, São Paulo mesmo recebeu mais pessoas do que eles esperavam. Ou se realmente está em relação à educação das pessoas. Porque eu fiquei imaginando, ou a estrutura que não foi adequada. Se eu passei ali, o lixo está transbordando e ali perto, andei, não consegui achar uma lixeira, não consegui despachar o lixo. De repente é um lixo que eu também não consigo andar com ele, por alguma razão. E aí eu vou colocar lá em cima daquele monte, vai passar um vento, vai derrubar. Então, acho que tem algumas coisas associadas, não é defendendo a população, eu sei que a gente é muito mal educado nesse sentido, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe isso nitidamente, as enchentes estão aí para provar, mas também falta um pouquinho, vocês não acham, assim, dessa estrutura melhor preparada nessa situação da sujeira, por exemplo? Aí eu não tenho como dizer, porque eu não estive num isso que eu local ia desse dizer. para saber se eles haviam disponibilizado lixeira suficiente. Eu realmente acho que tem esse ponto, pode melhorar a estrutura e tal, mas independentemente da questão de estrutura, tem a questão da educação. E aí, realmente, talvez não tenha a ver especificamente com o carnaval. É que o carnaval está com muita gente na rua e a galera está muito doida. Tumultuado. Mas a questão é de educação. Então, olha como é que é a cabeça do sujeito. Não colocaram, a prefeitura não colocou lixeira aqui, vou fazer os caras pagarem por isso também. Vou jogar meu lixo aqui. E o cara joga no chão. É a Isso mesma é uma coisa. porqueira, entendeu? É a mesma coisa do pessoal que faz o xixi na rua. Poxa, tem essa fila que eu vou ter que ficar aqui para fazer o xixi? Ainda o banheiro público, fedido. químico, né, que chama, tem um cheiro ruim? Vou fazer na rua. Então ela tá tirando, ela tá evitando de ficar na fila e evitando o cheiro ruim do banheiro químico para deixar toda a cidade com o cheiro ruim da urina que vai ficar por ali? Então Ela tá justificando é uma questão cívica, entendeu? Para vocês verem que eu não sou feminista. Teve uma matéria que publicou que não são só os homens, muitas mulheres também fazem xixi nas ruas. Isso é um problema do ser humano e só não tem mais mulheres fazendo isso, não é o mesmo número que os homens, porque para o homem é mais fácil do que para a mulher, acabou. Entendeu? Tinha até uma senhora que deu um depoimento. É uma questão do ser humano. Uma senhorinha, acho que ela tinha quase uns 60 anos, ela falou que não tinha condições de aguentar na fila, então ela foi procurar um outro lugar para ela poder se aliviar, porque estava muito apertada. Deixa eu falar de um outro assunto aqui, ainda sobre o esquema do carnaval. A gente teve partidos políticos se alfinetando pela internet, aproveitando os motes do carnaval. As marchinhas. A gente teve também marchinhas, né, citando aspectos que a gente está vivendo recentemente na política brasileira. A gente teve pessoal fantasiado, né, saindo com máscara de Moro, aclamando outras pessoas e tudo mais. O que vocês acham disso? É uma forma de protesto? É uma forma de promover um debate político aproveitando a festa? Ou simplesmente a gente está banalizando e ridicularizando a nossa situação política no Brasil nessa festa? É o espírito do carnaval. Não acho que seja sério isso. Só que
a cada carnaval as pessoas escolhem alguma coisa para falar, algum personagem para usar nas ruas, tal. Eu lembro que anos atrás o Joaquim Barbosa, ele era o juiz que estava em evidência, combatendo os corruptos, tal, e as pessoas saíam com máscaras dele em tudo quanto é lugar. Agora é o Moro. Mas nem por isso as pessoas estão falando sobre política de maneira mais inteligente ou mais assertiva, entendeu? As pessoas só estão na cultura que algumas vezes a gente já falou aqui, numa cultura de torcida em relação à política. Então, o comportamento que as pessoas usam num estádio de futebol, as pessoas estão usando em relação à política agora. Então, como a gente comentou aqui sempre, então, né? se a pessoa está lá com a máscara do Moro, o cara pode estar fazendo xixi na rua usando a máscara do Moro, entendeu? O cara está cometendo um crime achando que ele está combatendo a corrupção, entendeu? o cara pode estar com a máscara do Moro, o cara está jogando lixo no chão. Então, quer dizer, sinceramente, eu não levo a sério isso. Porque, primeiro, o carnaval é uma festa que as pessoas já não se levam a sério. É bagunça o tempo todo. Então, se você está envolvido com o carnaval, você já não está fazendo uma coisa séria. Não dá para você querer trazer seriedade para uma coisa que é bagunça, entendeu? Não tem como você misturar todas essas coisas. Então, eu não Para acho os autores das marchinhas, por exemplo, é uma sátira, uma maneira deles, de eles satirizar um assunto e tudo mais. Só que eu também penso mais ou menos como o Leite disse aí. Acaba, às vezes, até virando publicidade, dependendo da marchinha que é feita. E mesmo quando é um momento assim de crítica, é uma letra de bastante crítica, fica engraçado. Não dá pra gente realmente refletir sobre aquilo, porque acaba se tornando mais cômico do que sério. E o assunto realmente é sério. Jamais uma música, sei lá, de carnaval vai despertar alguma coisa séria em alguém, entendeu? Não tem como, porque não é uma festa para ser levada a sério. Esse que é o ponto. Tipo, você não tem como tirar a seriedade de algo que não é sério. É diferente, por exemplo, de você ter um programa de humor, de repente numa televisão ou no rádio, e ele usa de ironia ou seja lá o que for para fazer uma crítica política. Eu acho que é um pouco diferente, porque é algo que é constante, é algo que busca refletir o pensamento da sociedade, etc. O carnaval é bagunça. Aí você está só usando um elemento para fazer bagunça, atenção, entendeu? Né? Tudo bem, a gente fica por aqui. Depois do intervalo, a gente recebe aqui no nosso sofá o gerente de web da Rede Novo Tempo de Comunicação, o Geivson Ludogério, para a gente conversar sobre o mais novo lançamento do Google, o YouTube TV. Você não pode perder essa discussão. Redação Novo Tempo volta daqui a pouquinho.